Todo mundo erra, e isso inclui o maior vencedor da história da Fórmula 1. Não precisa nem ir muito longe para encontrar pequenos ou grandes erros na trajetória do hoje quase imbatível Lewis Hamilton. O mais recente deles, a confusão com o tal Magic Button, que ele acionou acidentalmente, jogando mais freio para frente e resultando naquela travada no reinício do GP do Azerbaijão. Uma corrida que depois do acidente do Verstappen estava nas mãos dele. Mas não foi o primeiro e nem será o último erro do Hamilton, como você vai ver hoje aqui no primeiro stint. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Hoje cavucando a história recente da Fórmula 1 para te trazer pelo menos 7 erros do heptacampeão mundial Lewis Hamilton. Os haters piram e os fãs vão se lembrar aí de passagens que fizeram o Hamilton um piloto melhor hoje. Ou seja, fica bom para todo mundo. Antes, aquele recado de sempre. Se você é louco por Fórmula 1 e quer garantir os prêmios mais legais do automobilismo brasileiro, precisa assinar hoje, agora, o Clube Primeiro Stint, que vai te dar anuário do Reginaldo Leme, brindes exclusivos da Puma e muitos outros benefícios. Para ganhar é fácil, acessa aí www.primeirostint.com.br, escolha o seu plano e passe a fazer parte da maior e melhor comunidade de apaixonados por esporte a motor no Brasil. Não é sorteio, é assinou, levou, lembrando que metade de todo o valor arrecadado é destinado ao Instituto Ingo Hoffmann, tá legal? E esses nomes que você tá vendo aqui são os nossos apoiadores atuais, a quem eu deixo o meu muito obrigado. Falando das do Hamilton, queria deixar claro que a lista que a gente preparou aqui não inclui falhas recentes, como entrar no box fechado lá na Itália, treinar a largada no lugar errado na Rússia, porque na nossa interpretação esses erros foram muito mais da equipe do que do piloto, embora o piloto também tenha responsabilidade, né? Então você tira essas corridas aí da lista. Também não considerei corridas em que claramente tinha algum problema na pista, né? Como na Alemanha em 2019, onde muita gente errou, ou até em situações meio discutíveis, como o acidente dele com o Nico Rosberg na Espanha em 2016. Então algumas corridas ficam de fora dessa lista aí com base nessa interpretação. Muito bem, passados os devidos panos, vamos para a lista, começando pelo erro número 1 no GP da China de 2007. Quem não se lembra desse, né? Depois de um campeonato de estreia fenomenal, em que fez 6 pole positions, venceu 4 corridas e ainda chutou Fernando Alonso para fora da McLaren, o Hamilton acabou jogando tudo fora nas últimas provas do ano, quando tinha 12 pontos de vantagem sobre o Alonso e 17 sobre o Raikkonen, que acabou sendo o campeão. Ele poderia ter sido campeão por antecipação já na China, na penúltima etapa, se não tivesse cometido um erro bizarro. A corrida começou com pista úmida e vinha sendo dominada pelo Hamilton, mas quando o asfalto secou, ele demorou demais para trocar os pneus intermediários, que sem a água na pista se desgastam mais rapidamente, você sabe disso. O resultado foi uma escapada improvável em plena entrada de boxe, quando finalmente resolveu parar, o que o deixou atolado em uma pequena caixa de brita que existia ali. O Hamilton argumentou que parecia que ele estava guiando no gelo e justificou que tinha sido o primeiro erro dele no ano. Pois é, foi o primeiro, mas acabou custando caro. Na etapa seguinte, em Interlagos, ele errou mais algumas vezes e viu o título escapar para as mãos do Kimi Raikkonen. Aliás, é uma decisão que ainda hoje é muito controversa, né? Com bastante gente defendendo aí as teorias da conspiração, de que a McLaren entregou o campeonato depois de ter sido pega aí no escândalo da espionagem. Eu não defendo essa tese, mas em se tratando de Fórmula 1, também não duvido de nada. Eu não creio em brujas, pero que las hay, las hay. Canadá 2008. Quem é que lembra desse acidente de trânsito? Na saída dos boxes de Montreal, o Kimi Raikkonen e o Robert Kubica viram a luz vermelha acesa, indicando que a saída estava fechada e pararam para esperar o sinal verde, como a gente aprende nas melhores escolinhas de direção. O Lewis Hamilton demorou para perceber o que estava acontecendo e quando freou, não dava mais tempo, encheu a traseira do carro do Raikkonen. Um pouco mais atrás, foi a vez do Nico Rosberg se embananar também,
e bater no próprio Hamilton, num engavetamento bastante cômico. O Hamilton estava liderando a corrida com certa tranquilidade e decidiu parar, né, durante uma intervenção do safety car. Evidentemente, depois disso tudo, ele reconheceu o erro e se desculpou com o Kimi, com todo mundo envolvido ali no acidente. O Raikkonen se saiu bem ao estilo dele, dizendo que não estava bravo, mas queria entender o que tinha acontecido, porque foi uma baita estupidez, nas palavras do Raikkonen. E talvez tenha sido a maior bobagem que o Hamilton fez, né, no quesito barbeiragem aí, mas em termos de erros, a gente tem mais para conferir daqui para frente nesse vídeo. Por exemplo, bota aí na lista Itália 2010. Vamos lembrar que a rivalidade entre o Hamilton e o Felipe Massa foi muito além da decisão do campeonato de 2008, né? Os dois se encontravam o tempo todo na pista, se enroscavam, enfim, era uma relação um pouco tensa ali no período em que o Felipe esteve na Ferrari, mesmo na má fase. Uma delas foi no GP da Itália de 2010 e fez o Hamilton concluir que as chances de título dele tinham ido pro vinagre, o que acabou sendo uma previsão acertada. Naquela corrida, o Hamilton largou em quinto e pulou para quarto na primeira volta, mas já na segunda chicane, na variante della Roggia, ele forçou a barra para cima do Massa e os dois se tocaram. Ali, a suspensão dianteira direita do Hamilton foi para o espaço e a chance de ser bicampeão do mundo também. Erro de número 4, Bélgica 2011. O Lewis Hamilton ainda considera a temporada de 2011 a pior dele na Fórmula 1, mesmo porque terminou em quinto lugar, bem distante do companheiro de equipe Jenson Button, que foi o vice. Aquela foi a primeira de 2 vezes que ele terminou um campeonato atrás de alguém que tinha o mesmo carro que ele. A outra seria em 2016 com o Nico Rosberg. E a má fase de 2011 pode ser exemplificada pelo acidente sofrido lá na Bélgica. O Hamilton fez uma ultrapassagem sobre o Kamui Kobayashi na reta Kemmel, aquela que sucede ao Rouge. Só que o desfecho foi desastroso. Na entrada da Lecombe, o Hamilton puxou para a esquerda para se posicionar para o traçado, só que o Kobayashi ainda estava lá. Os dois se tocaram e o Hamilton atingiu com violência o guardrail, sofrendo perda de memória ali no acidente e ficando desacordado por alguns poucos segundos. Vale lembrar que naquele trecho os pilotos chegam quase a 350 km por hora. Já recuperado e vendo a repetição da batida, ele decidiu assumir a culpa pelo toque entre eles e pediu desculpas ao Kobayashi e à McLaren. Aliás, esse é um diferencial do Hamilton, né? Quando ele erra, ele não tem nenhum problema em assumir. E essa foi mais uma atitude muito bacana da parte dele. Para deixar a coisa mais descontraída aqui, eu escolhi para o erro número 5 um pouco mais divertido, né? Um pouco menos tenso. GP da Malásia de 2013. Era a segunda corrida do Hamilton pela Mercedes e ele teve um certo lapso aí parando na área de boxes que estava destinada à McLaren, a antiga equipe dele. Pô, gente, o que custava, hein, trocar o pneu do cara aí? Pelo amor de Deus, tantos anos aí de bons serviços prestados, mas faz parte. Pelo menos foi uma cena bem engraçada, né? Ele acabou não comprometendo ninguém, pelo menos. Agora, o que não teve muita graça na vida do Hamilton foi ser superado pelo Nico Rosberg. Uma coisa que nem ele imaginava que pudesse acontecer e que o abalou bastante ao longo do campeonato de 2016. Quer uma prova disso? Ao chegar ao GP do Japão de 2016, 23 pontos atrás do companheiro de equipe, especialmente por causa daquela quebra na Malásia, né, quebra de motor, o Hamilton deu uma surtada. Ele estava numa fuga da realidade bem clara, né, com desinteresse total, desanimado nas entrevistas, piadista, fazendo stories com orelhas e carinhas de cachorro no Instagram. Ele parecia ter perdido completamente o foco. E aí no domingo essa percepção se confirmou com uma largada desastrosa da parte dele, caindo de segundo para oitavo. Na corrida ele até que foi bem, acabou se recuperando para chegar em terceiro, mas o Rosberg venceu, ampliou a vantagem e praticamente selou o campeonato, né? O Hamilton mais uma vez se desculpou com a equipe pelo erro, pela largada ruim, e levantou a cabeça para as etapas seguintes. Ele venceria as últimas 4 provas do ano, mas já era tarde demais em termos de campeonato. Erro número 7 foi aqui em Interlagos para cima do coitado do Alexander Albon, que olha, se chover Xuxa, cai Pelé no colo dele. Grande Prêmio do Brasil de 2019, se você bem se lembra, na penúltima volta o Hamilton estava de pneus macios,
logo depois de uma intervenção do safety car e vinha babando para passar todo mundo. Ele podia ter esperado um pouco para ter uma nova chance na reta, como o próprio Albon disse depois da corrida, mas tentou se lançar por dentro na freada do bico de pato. E isso geralmente é a receita da cagada. O Hamilton acabou tocando no Albon, que rodou e perdeu a chance de subir no pódio pela primeira vez na carreira. Resultado: punição para o Hamilton e mais alguns pontinhos na carteira. Enfim, meus amigos, revisitamos aí 7 erros do 7 vezes campeão mundial Lewis Hamilton em 15 anos de carreira. Não é frequente, mas também não é tão raro assim, né? Faz parte da carreira de qualquer profissional e em qualquer esporte, especialmente quando você está lutando para atingir um nível cada vez mais alto. Se você gostou dessa história, dessa lista, deixa aí o seu like, a sua inscrição e ajude o vídeo a chegar a cada vez mais gente aqui no YouTube. Assim você fortalece o Primeiro Stint, que te traz sempre conteúdos semanais sobre velocidade. Aliás, deixo aqui o meu agradecimento a vocês, porque atingimos a meta, chegamos aos 20 mil inscritos e fica o meu muito obrigado a todos vocês. Agora é contigo, meu amigo. E você, lembra de outros erros do Hamilton? Quer dividir com a gente? Só colar nos comentários, deixar sua lembrança, sua opinião e a gente vai batendo esse papo aqui, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Todo mundo erra. Os haters piram e os fãs. Vamos para a lista, começando pelo número 1. Pois é, E eles pararam para esperar o sinal verde, como a gente aprende nas melhores escolinhas de... Ele acabou pedindo desculpas ao Kobayashi e e entornavam o caneco, né? Porque era o dia em que eles podiam fazer isso. E mais...